John Arias quer sair do Fluminense? John Arias, de fato, está irritado com a diretoria do Fluminense? Do outro lado, a gente sabe que o Fluminense não quer vender John Arias. O Fluminense já recusou propostas pelo jogador. Beleza. E o que acontece a partir de agora? Notícia de ontem, de bastidores, deixou um clima pesado, uma situação de incerteza. Talvez nem tanto assim, porque a gente precisa, para falar dessa situação de John Arias, eu vou trazer aqui algumas informações, alguns detalhes que eu consegui apurar ontem à noite, para acrescentar as informações que já temos e, a partir disso, a gente poder interpretar e projetar o que pode ou não ocorrer daqui em diante. Muito bom dia para você, uma excelente quinta-feira. Para você que está sempre começando aqui o seu dia bem informado no canal do Lessa, não vai ser diferente agora, porque esse é um tema muito importante que exige da gente um cuidado especial e também um posicionamento muito sincero e coerente com todas as informações que nós temos já há algum tempo. Eu vou começar pela matéria que foi publicada na TNT Esportes pela amiga Aline Nastari, que foi a informação que acabou gerando toda essa discussão. Lembrando que ontem a gente teve a informação de que o Fluminense recusou a proposta do Galatasaray de 12 milhões de euros e que havia uma promessa de que toda proposta a partir de 10 milhões de euros seria ouvida pelo Fluminense. Mas que essa proposta não foi aceita, muito pelo momento do clube que ainda luta para fugir do rebaixamento, que está nas quartas de final da Libertadores. Então guarde essa informação porque a gente vai falar sobre isso mais à frente. Primeiro, vamos aqui a notícia publicada pela Aline na TNT Esportes, dando conta de que, entendendo a importância de John Arias para os objetivos do clube na temporada, que envolve permanência na Série A, Libertadores, como eu falei, o Fluminense fez uma proposta de renovação contratual, né? E eu fui atrás para confirmar e tentar acrescentar outras coisas, e de fato houve essa proposta do Fluminense por um contrato até 2028, com um aumento de 50%, além de outras bonificações que o Arias poderia ganhar. E essa proposta realmente foi negada pelo jogador. A gente sabe que recentemente também chegou uma proposta do Girona, que foi considerada muito baixa, de 7 milhões de euros apenas, e o Fluminense tem 50% dos direitos do John Arias. E antes, lá atrás, uma proposta do Zenit, financeiramente interessante para o Fluminense, cerca de 16 milhões de euros, foi negada essa informação também, já trouxe para vocês há um tempo atrás. O jogador foi negado pelo jogador porque ele não queria ir para a Rússia. Beleza? Então vamos lá. Esse trecho aqui da reportagem da Aline é importante. A ideia era negociar 50% do Patriotas, ou seja, a porcentagem que o clube colombiano tem, e o Fluminense ficar com uma porcentagem maior do valor, que é comum nesse tipo de negociação com clubes menores. Na prática, seria como se tivesse vendido o jogador por um preço mais alto, já que o Fluminense receberia mais que os seus 50%. Então essa proposta do Galatasaray foi de 12 milhões de euros e atendia às exigências de valores. O clube ficaria com 10 milhões de euros, mesmo tendo 50% do jogador, ou seja, mais de 60 milhões de reais, e também os pedidos de Arias que aceitaria ir para a Turquia. Até então ele não estava aceitando esse tipo de mercado, por isso eu falei lá atrás, cabeça do jogador é complicado, as coisas mudam, o empresário convence, então é difícil a gente cravar qualquer coisa. Mas o Fluminense fez uma contraproposta de 12 mais 4 milhões de euros de bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo 5 milhões à vista, isso em janeiro. 5 milhões de euros à vista em janeiro. Diante da inviabilidade dessa forma de pagamento, a diretoria tricolor ofereceu outras possibilidades com mais flexibilidade nos valores e forma de pagamentos, porém só liberando o jogador no final do ano. Então, sob o ponto de vista aqui do Arias, o clube não cumpriu o acordo de liberá-lo com o valor combinado quando negou uma outra proposta e permaneceu no clube para disputar a Libertadores no último ano. Arias confiava que se chegasse uma oferta que desse 10 milhões de euros ao Fluminense, ele seria liberado, o que não aconteceu de forma imediata. Portanto, são informações que temos
e são informações que já saíram em outros veículos de comunicação. E aí eu vou acrescentar aqui os detalhes que eu apurei. O Ares ficou insatisfeito? Sim, ele, a pessoas próximas, disse que esperava uma postura do Fluminense, diferente do Fluminense nesta janela. Ele estava insatisfeito porque o clube não cumpriu o acordo que havia feito com ele. Esse é um ponto que já está colocado aí. O detalhe a mais é que o Ares, na minha apuração, não recusou a proposta de renovação apenas por isso, mas porque ele também já tem na cabeça dele a ideia de que ele quer jogar fora do Brasil, quer ir para a Europa, fora da América do Sul, na verdade, e não faria sentido renovar contrato com o Fluminense agora, sendo que ele renovou há pouco tempo, mesmo com aumento e tal. A mesma postura que teve o Nino. O Nino, repare que todos os jogadores, os campeões, renovaram, o Nino não renovou. E aí saiu porque ele já tinha um acordo para sair. Então ele não renovou o contrato. Vou renovar o contrato para aquele se eu quero sair. Né? Não renovou. E foi feita proposta para ele na época. Então, já na cabeça do Ares, do staff do Ares, não faria muito sentido uma renovação neste momento. E aí se junta a uma insatisfação pela forma como o clube conduziu toda a situação. Internamente, imediatamente fui falar com uma pessoa que está no dia a dia do clube. Essa pessoa disse que, olha, de fato houve essa proposta que foi recusada, mas no dia a dia, no nosso dia a dia aqui, nós não vimos nada de diferente no comportamento. O Ares não estava encostado num canto, chorando, lamentando, puto, treinando com má vontade. Ele não deixou de cumprir nada das suas obrigações. Ou seja, não teve mudança na postura do Ares. Tá? Isso no dia a dia. E aí, vamos lá. Eu vou, a partir disso, dessas informações, recapitular aqui algumas coisas. Olha só esse post publicado pela esposa do Ares no dia 30 de agosto. Ou seja, recentemente, pouco antes dela dar à luz ao filho deles, a filha, a Zoe, agora nesta semana. Olha só o que ela escreveu aí. Isso naquele momento me ligou o sinal de alerta. Opa, não gosto de pessoas sem palavra, em meio a uma janela de transferências, que tinha essa possibilidade de saída, aquela questão do acordo que o próprio Mário Bittencourt veio em entrevista coletiva após a saída do Diniz dizer isso aqui. Olha só o que o Mário falou. Nesse momento, nós não temos nenhuma proposta de nenhum outro clube, a não ser uma nova sondagem desse clube da Rússia, e onde o jogador já manifestou que não tem o interesse de jogar lá naquele país. Mas se chegar uma outra proposta de um outro país, e aí a dificuldade que tem o presidente de um clube, de qualquer clube, se chegar uma proposta de um outro país, que ele tem o desejo de ir, e seja pior para o Fluminense do que era a proposta da Rússia, o desejo do jogador normalmente prevalece, porque, enfim, ele tem o desejo de sair, né? E aí a outra opção seria eu dizer, olha, não vou deixar você sair. E aí, obviamente, você imagina que qualquer jogador que tenha entregado o que ele entregou ao Fluminense, né? Coisas maravilhosas, e se ele tiver uma proposta que ele considera boa para o Fluminense, boa para a família dele, boa para ele, obviamente que a gente vai acabar tendo que chegar num acordo para ele sair. Aliás, agradecer o Phil que achou esse trecho da coletiva, fez o corte, não precisei nem procurar. Mas vamos lá. E reparem uma coisa também, essa pergunta não foi feita ao Mário naquele momento. Ele decidiu falar sobre isso. Ele decidiu falar sobre o Ares e falou dessa forma. Então tá muito evidente, muito claro aí para todo mundo ver. O próprio Mário tomou atitude e, inclusive, na época a gente achou muito errado porque joga para o mercado. Ó, tá aí, se chegar a fizer uma proposta boa para o jogador, a gente vai negociar. A gente sabe, eu sempre falei isso aqui, que quem controla a operação sempre é o jogador. No final das contas, normalmente, a vontade do jogador, ela prevalece. Então, vamos lá, onde está, na minha opinião, o primeiro erro aqui, que eu acho que precisa mudar no Fluminense? Essa leitura de que jogadores que foram importantes, e realmente foram muito importantes, que há uma dívida eterna com esses jogadores. Né, que tem que cumprir, fazer promessas, cumprir promessas. Esses jogadores, eles são muito importantes na história do Fluminense, eles conquistaram a Libertadores, mas eles devem muito ao Fluminense também. Porque parece, às vezes, que o jogador está no Fluminense está fazendo um favor. Esses jogadores todos ganham salários altíssimos.
foram devidamente reconhecidos com premiações altíssimas, pagas pela conquista da Libertadores. Agora não vou lembrar o valor exatamente aqui, mas muita gente certamente vai lembrar. Assim, grande parte da premiação da Libertadores foi pro bolso dos jogadores. Então, porque senão parece que é um favor eterno. Você fazer uma promessa para um jogador como o André, por exemplo, que sabe que é um cara que vai ser vendido a qualquer momento, fala, porra, André, fecha com a gente aqui, amanhã, ano que vem, a gente te vende, é certo, pode ficar tranquilo, porque você sabe que vai chegar uma proposta alta pelo André. Ele tem mercado. O mercado não enxerga o Aras dessa forma. O mercado nunca vai pagar o que o Aras vale para o Fluminense. Sabe-se lá Deus por quê. Um clube desse não entende que vale a pena fazer um investimento de 18, 20 milhões de euros de um jogador como esse. Seja 17, 18 milhões de euros, pelo menos. Eu não consigo entender. Eu acho que vale. Mas o mercado não entende dessa forma. Então, assim, não adianta, porque o Aras não vai sair pelo valor que ele deveria sair. Isso não vai acontecer. Pois bem, o mesmo foi feito com o Nino. Nino, fica, nós vamos te vender. E o Nino foi dado. O zagueiro da seleção brasileira, o melhor zagueiro do Brasil, ou um dos, sai por 15 milhões de reais, que foi o que o Fluminense ficou. Agora, peraí. Chegou a proposta ano passado? Olha só, não tem contrato? O jogador tem contrato? Eu não tenho como te vender, estamos disputando Libertadores. Eu não tenho como te vender agora. Vamos ficar até o final do ano, chegando proposta depois, sendo boa para você e boa para o clube, farei o possível para efetuar a negociação. Não pode ser bom só para um lado. O clube não pode ser lesado. Ter gratidão é uma coisa. Agora, comprometer coisas importantes. Porque ele foi muito importante, sim. E o Fluminense foi não só importante, o Fluminense fez ou faz com que eles sejam o que eles são hoje. É graças ao Fluminense. Então, por quê? Eu tô falando isso tudo porque se você faz uma promessa dessa e não cumpre, se o Fluminense prometeu negociar a partir de 10 milhões de euros, como tá aí em todos os lugares, com proposta a partir de 10 milhões de euros e não cumpriu, o Fluminense está errado. E o Aras tem direito de estar insatisfeito. Essa é a minha opinião. Agora, o fato dele estar insatisfeito não significa que ele vai estar de sacanagem. O Aras nunca deu margem para ninguém para falar que ele tá de corpo mole, para falar que ele tá de sacanagem. Ele tava jogando pra caramba esses dias e isso aí tá rolando não é de hoje, gente. Isso tá rolando de há muito tempo. Ele tá jogando, não mudou nada. Pra mim não mudou nada. Então o Aras nunca deu margem para isso. Agora, o cara tem direito de, a partir do momento que é feita uma promessa a ele, dele ficar insatisfeito quando essa promessa não é cumprida. Então eu não vou aqui apontar o dedo na cara do Aras e falar, um merda, tá aí, ingrato. Peraí. Não, porque ele é ingrato. Ele nunca enganou ninguém. Todo mundo sabe. Desde 2022 o Aras fala, pô, não sei, vamos ver, eu tenho o sonho, se chegar, não dá para garantir nada, futebol, as coisas mudam. Ele sempre deixou isso, desde 2022. O Aras deu entrevista assim no Mundial. Eu sei porque eu tava lá entrevistando ele. Então ele sempre foi sincero. E ele sempre honrou com a parte dele. A questão não é ele que tá insatisfeito. É não cumprirem, fazer esse tipo de promessa que depois. Aí é claro que na visão do Fluminense agora, pô, luta contra o rebaixamento, Libertadores, o Fluminense tá certo em não querer liberar o Aras agora. Certo não, tá certíssimo. A questão é se foi feita essa promessa a ele e ela não foi cumprida. E outra coisa, gente, muito importante nessa questão aí, o Aras tem contrato até 2026. As janelas estão fechadas, a da Turquia está aberta, mas não pode nem inscrever os clubes nas competições continentais. Assim, vai, pelo menos até o final do ano vai, e ele tem contrato até. Não muda nada em relação à situação do Aras, com essa recusa. Só para reforçar isso aqui, a recusa do Aras nessa renovação de contrato não muda em absolutamente nada a realidade dele. Ele pode renovar, ele poderia ter aceitado essa proposta, e ser negociado no outro dia. Ou ser negociado na semana seguinte. Nada impediria isso. E tem uma outra situação. Essa situação ela veio a público, e é uma notícia dessa vaza. Aliás, a Aline está fazendo um trabalho dela muito bem feito, por sinal, porque esse é o trabalho de jornalista. Se eu tivesse essa informação, eu também teria publicado antes. Essa informação ela vaza porque alguém não está insatisfeito. Porque
ou o lado do Ares quer deixar bem claro que o clube não foi correto com ele, não cumpriu a promessa com ele, e nós rejeitamos porque eles não cumpriram, não foram honestos com a gente, ou alguém do Fluminense entende que, ou pensou em, vou jogar aqui, vou deixar bem claro aqui, olha só, recusamos a proposta, que não era bom para o clube, ofereci uma renovação contratual, e ele que não quis, hein? Não fomos nós, não. Ele é que não quis. Depois ele for vendido, a gente tentou e fez de tudo para ficar com ele. Então toda história tem dois lados, né? Não é um lado só, né? Cada lado ali tem o seu interesse. E a questão é, quando a gente está falando de notícia de bastidor, é confiar ou não na pessoa que está trazendo a informação. Eu confio na informação da Aline e eu sei que ela vai fazer o possível para apurar a coisa da maneira correta. Agora, como qualquer outra notícia, cada lado tem a sua intenção e cada um quer defender o seu. E normalmente nesse tipo de história não tem santinho nem de um lado nem de outro. O próprio técnico Mano Menezes, na última entrevista coletiva contra o São Paulo, ele falou sobre a situação do Ares. Vocês lembram o que ele falou? Vamos ver aqui. Tem sido exemplar no dia a dia de trabalho. Todos temos os nossos sonhos, né? Mas envolve bastante coisa também para a gente realizar os sonhos da gente. Eu desejo muito e vou trabalhar para que ele realize o dele. Mas primeiro vamos realizar os nossos aqui juntos. Que bom, disse a ele que, embora momentaneamente, talvez para ele seja um pouquinho decepcionante, para nós é um motivo de grande felicidade a permanência dele aqui. E ele é fundamental para a equipe, e o torcedor sabe disso, e ele também sabe. Eu acho que o mais importante é ele entender o carinho que o torcedor tem com ele, o respeito que os companheiros têm, e que a comissão técnica também tem em termos de comprometimento dele dentro do campo. Então tá aí, essa é a fala do Mano. Não mudou nada em relação ao comprometimento dele, do trabalho dele, e é normal que ele tenha se decepcionado. E eu acho normal. E não acho que o Ares, a partir de agora, vai fazer corpo mole, vai fazer, porque isso não é dele. Isso não é dele. Talvez ele fale em algum momento sobre isso, seria importante ele falar, mas o ponto central que eu quero dizer aqui é que eu entendo completamente o lado dele. Ele nunca iludiu, ele sempre foi muito sincero na relação dele com o clube e com a torcida, sempre falou isso. A questão são essas promessas que são feitas e depois o clube acaba ficando refém dessas situações. E ninguém pode ser maior que o Fluminense. Ninguém, Ares, André, Nino, ninguém. Fred, ninguém é maior que o Fluminense. Nenhum jogador é maior que o Fluminense. O cara, amigo, olha só, tô disputando Libertadores aqui, não tenho como te vender. Você quer ir embora depois? Se chegar uma proposta boa, eu vou te vender. Se o clube precisar vender, porque tá precisando de dinheiro, eu vou vender. Agora, se chegar uma proposta ridícula pro clube, e boa para você, eu não vou vender porque eu vou prejudicar o clube. A questão é essa, para não ficar refém sempre desse tipo de situação. E só para fechar, repetindo, se foi feita uma promessa a ele que não foi cumprida, na minha visão, ele tem direito de estar insatisfeito, e não sou eu que vou ficar apontando o dedo pro Ares para dizer que o Fluminense precisa muito do Ares. Ele é muito importante pro Fluminense. Ele não é maior do que o Fluminense, mas ele é muito importante pro Fluminense neste momento. Neste contexto, nessa situação que a gente está. Ele é fundamental para a equipe. Eu não vou ficar apontando o dedo pro cara porque ele ficou insatisfeito por uma promessa que não foi cumprida a ele. Se alguém tem alguma intenção de jogar a torcida contra o Ares, para mim não vai funcionar. Cada um está vendo o seu lado, a vida segue, ele tem contrato até 2026 e assim continuará sendo. O Ares continua sendo jogador do Fluminense até a segunda ordem, até que chegue uma proposta que os dois lados aceitem. Agora, está muito evidente, muito claro, que hoje há uma divisão ali, que há uma incompatibilidade dos dois lados. Essa situação pode ser resolvida ou não aí nos próximos dias, mas que a relação, para mim, claramente, ela ficou abalada, principalmente a partir do momento que isso veio à tona. Bom, e claro, deixa aqui a sua opinião, se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários, também é muito importante. Só para fechar esse vídeo aqui, uma informação sobre Facundo Bernal. Ontem, um vídeo dele, inclusive, viralizou nas redes sociais, vou deixar aqui o vídeo. É ruim, posiciona o corpo, perfeito! Velho, vai embora, caralho! Não. Sim, já pode sair, vamos. Dale. Boa, Gabriel! Se tiver ruim, posiciona o corpo.
Perfeito! Velho, vai embora, caralho! Não. Sim, já pode sair, vamos. Dale. Boa, Gabriel! Para quem não assistiu, né, ele acertando esses chutaços aí. E, cara, o que dá para dizer internamente, as impressões sobre o Bernal até este momento são. Não é que ele vem surpreendendo, porque todo mundo já enxergava nele potencial. Mas, de fato, ele vem impressionando pela forma como ele assumiu essa condição de substituto do André, com a tranquilidade que ele assumiu. Parece não ter ou não estar sentindo essa adaptação que muitos precisam passar. Ele parece que já está no Fluminense já há muito tempo. Tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés, posicionamento, de atenção que está acontecendo no jogo, de entendimento de tudo aquilo que o Mano vem passando para ele. Então é um jogador que está agradando muito, que já está se sentindo muita vontade e que, de fato, está impressionando a todos de uma forma geral, com a rapidez com que ele se adaptou e a rapidez com que ele está se entrosando também junto com os demais jogadores. Ele vem treinando muito bem, vem tendo um desempenho muito bom em todos os sentidos, então tomara que assim permaneça, que assim continue, para que Bernal seja de fato esse substituto ideal para o André que a gente tanto precisa neste momento. Fechou, pessoal? Deixa aí o seu like, tá? Não esquece não, só comentário mais uma vez e se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Tamo junto, um abraço e ao longo do dia voltamos com mais informações.